Sinetinho. Sino, coração da aldeia. Coração, sino da gente. Um a bater quando sente, um a sentir quando bate e outro a bater quando sente. Quadrilha de Estevão Cruz, trazida pelo Dr. Pedro Osório aqui. Interessante, né? Mas o senhor tem que repeti-la, eu falhei já no início. Não sei se é por boa vontade, daí com essa quadrinha, começa com outra na literatura, a recomendação de Estevão Cruz, né? Poesia todos podem ensaiar, e todos nós devemos ter uma boa porção do nosso ser, né? Artista, ou poeta, ou músico, alguma expressão artística, dizer isso. Mas quem não tiver muita competência nisso, muita virtude nessa área, eu dou uma prova concreta, inclusive, dessa então, afirmação. evite o gênero quadrinha. Pegue um espaço mais aberto, onde você pode retificar, esclarecer, que na passagem tal o verbo vai aplicado, enfim, fazer os remendos, né, para tornar o discurso com uma completude e entendimento. Então aí ele disse isso, né, deu como exemplo, né, esse sino, coração da aldeia. Coração, sino da gente. Aquele faz sentir quando bate. E este a bater quando sente. E o paradoxo, como é que está? Me parece. Você pode encontrar coisas melhor e até desqualificar o que eu imagino. Ora, um metal, né, acionado apenas na acústica, com um badalo, com outro metal, faz sentir, ele não faz. Como que ele faz sentir? Emitir um sentimento. O sentimento vai receber esse qualificativo lá adiante, no receptor. Do homem. O pedaço de metal não pode ser o sujeito, para uma comparação gigantesca dessa. E agora vem para cá. Por muitos e muitos anos, acredito, nós pensávamos que o coração era dominado pela nossa vontade, que nós podemos controlar. Controle as suas emoções, ama, e coisas assim. Então, e que o coração nosso é que ali residia a nobreza e o significado mais alto possível do ser vivente, do homem, né? No coração. Mais tarde, o que apareceu? É um músculo animal. Não adianta você ordenar para ele que fique quieto, que sossegue, que se acalme, ou que se exaspere. Podemos colaborar para isso, mas não temos decisão sobre ele. Enquanto que de metal nós temos a decisão. É só badalar e ter uma qualidade para receber o então, que coisa, lá ele é sujeito, e aqui, né? Aqui ele passa a ser o destinatário, né? Dos sentimentos. Um bate um sentido na sua lógica, um bate e sente o sentido. Mas uma criação que o sujeito e o geral, objeto deve ser percebido de várias maneiras. Isso metafísico, só sujeito, objeto por volta da ciência, tá? Isso aí que o senhor levantou. Bom, nós estamos completando ontem completamos 8 anos de existência. Ontem. Ontem, no dia do aniversário do Colorado. Olha, parabéns, doutor Petrosoli. Não, parabéns. Em nome do Colorado, nós queremos parabenizar. Ai, dos vencidos. Eu embora também colorado. Sim, né, Paulo? Eu hoje vim com azul, que era. Hoje mesmo sendo colorado, hoje eu estou de azul em homenagem à realeza da nossa figura aqui, o Dr. Pedro Osório.
ele exatamente sentado neste mesmo sofá e nesta mesma posição, na época com o Rui Barbosa, aqui ao nosso fundo, o Dr. Pedro Osório fez uma preleção sobre a teoria do conhecimento e com isso, então, nos colocou numa situação de tentarmos enfrentar esse problema, que ele mesmo demonstrou a complexidade ao citar os pré-socráticos, a pós-modernidade, né? Esses dois extremos. Então, a homenagem da reunião do grupo de estudos hoje, ela é comemorativa, porque completamos então ontem 8 anos, que é um fato de ser saudado num momento em que tudo é passageiro, né, e nada dura muito tempo. Estar há 8 anos participando desse grupo, para mim, especialmente, é um motivo de orgulho, e eu acredito que o Dr. Pedro Osório também deva se orgulhar, exatamente porque já na sua idade, na quadra da vida em que ele se encontra, ele perfeitamente poderia se dar por um sujeito acomodado e cuidar do seu futuro e dos restos, dos dias que lhe restam de vida. E não, o Dr. Pedro Osório tem demonstrado mais jovialidade, e eu digo isso porque eu estou lecionando esse ano filosofia e estou trabalhando com jovens de 18 a 22 anos, e eu tenho notado que o Dr. Pedro Osório é muito mais jovem do que todos eles juntos. Então isso é uma questão que é um fato muito relevante e importante a ser ressaltado. As nossas reuniões, só para passar alguns dados então sobre essa caminhada, ou esse processo todo que nos traz até aqui, as nossas reuniões estão todas elas gravadas, desde a primeira. Eu acredito não ter falhado nenhum dia as nossas gravações, então nós temos exatamente tudo que foi discutido nesses 8 anos. Todas as reuniões foram fotografadas, temos então exatamente a informação de quem participou, e nos últimos 14 ou 15 meses nós temos todas as reuniões também filmadas e postadas no YouTube. E eu, antes de vir aqui para essa reunião, então eu andei dando uma pesquisada para saber exatamente como é que o grupo está, porque na medida em que nós transmitimos as nossas reuniões pela internet, na medida que depois nós deixamos os arquivos à disposição das pessoas interessadas, então fui dar uma examinada nas estatísticas. E aí então eu encontrei reuniões nossas em que mais de 1000 horas foram ouvidas, né? As pessoas já passaram, porque o YouTube ele funciona da seguinte forma: a pessoa, quando ela inicia a audição, ele começa a registrar o tempo que a pessoa ficou ouvindo. Então 1170 horas que tem uma das nossas reuniões não é pouca coisa, e tem muitas outras com dados parecidos. Bom, o que nós poderíamos dizer, se nós podemos falar então dessa interação? Nós não sabemos exatamente com quem estamos dialogando, porque essas pessoas que assistem às nossas reuniões, poucas delas fazem contato, mas pelo menos eu tenho 2 contatos, assim, de 2 fontes que mandaram um e-mail. Uma foi de Portugal, que eu não sei se ele nos acompanha, Antônio, me parece que o sobrenome é Tavares, e também é um grupo de estudantes de psicologia de uma universidade de Maceió, que numa das reuniões, que de uma maneira meio indireta examinamos a questão do inconsciente coletivo. Depois eu recebi um e-mail dizendo que eu transmitisse ao grupo agradecimento que a nossa reunião teria propiciado um debate interessante entre eles. Então, são essas duas manifestações que eu, pelo menos, tenho para registrar sobre o grupo. Bom, nós vamos sobre o que nós estamos fazendo. Eu poderia dizer assim que nesses 8 anos de existência do grupo, tem uma nota particular que talvez precisasse ser colocada em evidência aqui. Ou seja, por que o grupo continua se reunindo há 8 anos? Eu acredito porque nós estamos tentando pelo menos fazer algo diferente. O que nós estamos examinando aqui não é um exame que ordinariamente se faça na academia. A academia tem uma outra preocupação. A academia está voltada para uma tentativa de ordenação das reflexões que já foram feitas no curso da filosofia. Então, a academia, antes de trazer os estudantes ou os integrantes da academia para
retomar o exame dos problemas que a filosofia, no curso da sua história, sempre tentou resolver, eles tentam examinar os exames que foram feitos por outros filósofos no curso da história. E que nós aqui não fazemos. Talvez essa então seja a primeira diferença de método nosso com os demais. Nós estamos desde o primeiro momento tentando responder algumas perguntas. É possível conhecer? Como eu conheço? Até onde é possível conhecer? Essas foram as 3 perguntas que, se não me falha a memória, o Dr. Pedro Osório está aqui, que é o mais antigo de todos nós, me parece que foram as 3 primeiras perguntas que nós tentamos então examinar a partir dessa primeira reunião. A segunda questão que depois o grupo de estudos então percebendo as dificuldades, reconhecendo que aquela conclusão que Descartes chegou já em 1634, de que se nós fôssemos nos voltar para o mundo da natureza, do homem e das nossas convicções, nós perceberíamos que há uma prevalência quase que absoluta da dúvida. Poucas questões examinadas no âmbito da filosofia podem ser tratadas ou trazidas para o ambiente daquilo que nós poderíamos denominar de certezas. Então essa primeira grande questão examinada e colocada pelo menos dessa forma, o predomínio da dúvida, que foi então o primeiro ponto em que nós conseguimos então chegar de consenso. Bom, depois que nós chegamos a esse consenso, nós chegamos também a um acordo de que nesse ambiente haveria um ambiente de certeza. Identificamos nesse ambiente de reflexão que era possível, pelo menos todos nós concordávamos aqui, me parece que até hoje mantemos esse acordo, de que dentro deste ambiente da filosofia nós poderíamos identificar um ambiente que nós poderíamos chamar então de um ambiente puro, sintético, de pura inteligência, que era o ambiente que organizava os raciocínios matemáticos. O ambiente que organiza os raciocínios matemáticos e que organiza também as reflexões acerca das grandezas geométricas, eram ambientes então que nós poderíamos identificar um ambiente de certezas. E nesse da dúvida é o que nós estamos então, desde então, tentando agora organizar o ambiente da dúvida para verificar de que forma esse ambiente duvidoso poderia ser ordenado para ser examinado, mantendo esse reconhecimento de que seria um ambiente em que nós jamais poderíamos ter certezas. Bom, se nós temos um ambiente que predomina a dúvida e nós temos um ambiente que predomina a certeza, aí nós estamos há 8 anos e aí, tentando encontrar uma forma de conseguir explicar como é possível separar um ambiente do outro. Eu acho que todo o esforço talvez dos últimos 7 anos do grupo, e aí eu trago aqui aleatoriamente, eu trago qualquer reunião que nós fizemos no curso desse tempo todo, nós vamos perceber que todas as nossas reuniões ela está voltada para isso. E aí nessa tarefa eu me coloquei assim então na obrigação de pelo menos tentar trazer essa questão para exame até que ela fosse totalmente resolvida. Então se ela está presente até hoje, porque ela não foi resolvida. Qual é o problema? Por que nós estamos há 8 anos examinando exatamente a mesma questão e mesmo assim não fomos todo mundo embora daqui? O que nos atrai? Essa é a primeira questão que nós precisamos examinar. Porque, olha, alguém poderia dizer, pô, mas se vocês estão há 8 anos sempre examinando o mesmo tema e vocês não enjoaram ainda dessa discussão, o que ela tem de interessante? Ela não se esgotou. Então todas as reuniões são tentativas novas de trazer essa questão para exame. E aí eu pretendo agora, se me derem essa oportunidade de falar 5 minutos, trazer uma nova forma. Ontem, pensando sobre o assunto, 5 minutos, não passa de 5 minutos. Ontem, pensando sobre o assunto, eu disse, mas por que nós não conseguimos? Qual é o problema que nós temos aqui que nos impede, então, de colocar essa questão que nós reconhecemos que existe? Nós temos um ambiente de certezas, nós temos um ambiente de dúvida. Eles estão separados, porque se eu misturar certeza com dúvida, eu já não tenho ambiente algum. Aliás, eu tenho homem, né? Quando eu misturo as duas.
Então, se nós somos o homem, então, e que esse homem tem na sua estrutura de inteligência presente esses dois ambientes, de que forma então examinar esse homem para verificar por que ele não consegue fazer essa separação? Aí eu me dei por conta que o homem não consegue fazer essa separação, e talvez agora eu estou trazendo então uma nova proposta de exame dessa questão, é porque nós precisamos, pelo menos de uma forma sumária, examinar a história desse homem para tentar entender como essa inteligência que ele chama hoje de inteligência racional civilizada foi constituída, construída, para tentar identificar no curso dessa construção onde esta reunião das certezas e dúvidas, né, esse ambiente da incerteza, portanto, né, ou da mistura, ou do complexo, da completa... Não tem uma palavra para dizer que os dois se fundem, porque não fundem os metais. Que as duas se tornam uma no homem, né? Comum. As duas se tornam comum. A dúvida e a certeza, ela acaba ocupando um ambiente comum e a falta de separação de ambas acaba criando todo esse problema que a filosofia se debruça até hoje. Bom, é que na verdade o homem, o ser humano, ele, como estrutura orgânica total, ele tem, e nós temos que reconhecer que ele tem dois âmbitos distintos de inteligência que se interligam no homem, que constituem o homem. Este homem sente e este homem pensa. O homem que sente é o homem que sente, o homem que pensa é o homem que pensa. O problema é que o homem total, civilizado, é o homem que sente e pensa. E qual é o papel da educação no sistema de civilização? O processo civilizatório é o processo que tem por objetivo constituir um homem total, e essa constituição do homem total ela só é obtida na medida em que ele consegue trazer o ambiente das sensações para o das ideias e constituir um sistema de relacionamento, um sistema racional de inteligência. Esse sistema racional de inteligência é uma simbiose entre o mundo da natureza, que se comunica com essa estrutura orgânica, e o mundo da natureza que endógena essa estrutura orgânica que permite agora relacionar sensações e produzir então ideias. Então, na verdade, a educação tem um papel fundamental na desconstituição dessa competência humana. Porque os indivíduos, quando eles começam a desenvolver a sua estrutura racional, todo o esforço da educação é afastar esse indivíduo do ambiente dos seus sentidos e aprisioná-lo a um ambiente de ideias. Então, quando o indivíduo, na sua mais tenra, né, idade, e nas primeiras manifestações de domínio dessa inteligência, começa a se voltar para o exame dessas competências, a educação que nós introduzimos, então agora, então, é uma educação da racionalidade instrumental do adulto para a racionalidade instrumental da criança, é uma transferência de relacionamentos, ela passa a fazer com que este indivíduo agora, então, deixe de considerar essa separação e passe a tratar, então, o ambiente das suas ideias como se ela fosse uma simbiose entre aquilo que ela pensa com aquilo que ela sente. Que, na verdade, são relações sensíveis que são impressas na estrutura orgânica por uma competência que é a sensibilidade. Então, essa estrutura orgânica é sensível, e ao ser sensível ela recebe impressões, essas impressões são produzidas por fenômenos, há uma escala, inclusive espacial, entre o fenômeno e o indivíduo que recebe impressão, e esta impressão agora, então, ela é tomada não como impressão, mas como o fenômeno que produziu a impressão. O indivíduo passa a pensar imaginando que ele pensa o mundo, que ele pensa a natureza, que ele pensa os objetos. E ele abandona o exame daquilo que efetivamente é a única matéria-prima que ele tem desse sistema de inteligência racional, que não são os objetos, o mundo e a natureza, mas as sensações que ele obtém do mundo. Então, o grande problema nosso é identificar agora, neste ambiente caótico que nos constituiu, e isso é quase impossível. É uma tarefa difícil de ser cumprida sem um certo esforço. Por quê? Porque na medida em que o indivíduo reconhece isso, a primeira grande questão que se coloca
é um desvanecimento total. Não é mais possível. Olha, se tudo aquilo que eu tomava por realidade é algo que eu criei de uma forma a enganar a mim mesmo, como eu vou retomar agora um sistema novo, totalmente a partir de novos relacionamentos? Então, essa é a grande dificuldade. O grupo de estudos continua até hoje e talvez possa prosseguir nessa tarefa por alguns milhares de anos, porque todos nós, se quisermos efetivamente encontrar uma forma de resolver essa questão, nós temos que partir do reconhecimento que nós precisamos retomar tudo aquilo que nós chamamos de racionalidade para produzir ela a partir de novas bases. E essas bases agora elas são racionalizáveis, é possível compreender isso. É possível compreender. Ora, se eu tenho um homem que sente, que portanto ele precisa ser compreendido, é necessário agora então colocar esse homem no universo, que constitui um mundo, e que portanto produzem uma série de relacionamentos entre esse homem e o mundo. Embora todos os homens individualmente sejam diferentes, porque este mundo se imprimiu de forma diferente nesses indivíduos, isso não nos impede de perceber que há um indivíduo e há um mundo total, há um universo na qual o homem está inserido. E nessa relação do homem no universo com o universo é que é possível constituir um mundo racional. Então, este homem que sente tem uma estrutura que precisa ser examinada. Por quê? Porque destes exames nós vamos poder perceber que esse homem produz agora então um sistema de verdades. Primeiro, ele tem um conjunto de sensações. O homem, na natureza, ele foi produzido pelas suas sensações. Então, ele, ao receber essas impressões da natureza, essas impressões lhe transformaram, e essa transformação que se operou nesse homem, produz um homem que é um homem resultado das suas sensações e, portanto, agora é o homem com as suas verdades. O homem e as suas verdades é o homem das sensações. Ora, se o homem e as suas verdades é o homem das sensações, é necessário agora compreender que estas sensações que produzem impressões, elas também agora servem de matéria-prima para produzir um outro sistema de inteligência, que é um sistema sintético. Ora, o homem impresso, nós seríamos como? Pode usar um monte de figuras de linguagem aqui, só para ilustrar, apesar de não ser bom, é contrário, inclusive, ao que eu penso para examinar a questão, mas rendo-me. O homem é impresso como é impresso um jornal, como é impresso um filme numa máquina fotográfica, é impresso como é impresso um livro, é impresso como é impresso um computador. Ou seja, estas relações da natureza com essa sua inteligência de sentidos imprimem um homem. O homem, então, é um homem impresso. Estas impressões que o homem recebe da natureza são as suas verdades, que seria o dado do disco rígido do computador, que seria as letras do livro, do jornal e assim por diante. Então, este homem é um homem transformado porque ele foi impresso. Estas impressões agora, elas são matéria para levar para um outro ambiente que agora não é mais de impressões, são sínteses. Este sistema, então, sintético, né, que vai ser produzido a partir dessas impressões, é um sistema de relacionamentos que faz uso da estrutura orgânica natural, que é o sistema nervoso central, do qual faz parte o cérebro. Estas impressões agora, elas passam a relacionar das impressões recebidas na estrutura orgânica total, ela passa a relacionar agora um sistema completamente sintético que vai tentar agora destas relações, ela aí vai fazer o uso de diferentes áreas do cérebro. O cérebro humano é um composto orgânico total, em que cada área desse composto orgânico total representa uma dedicação a uma impressão que é produzida pelo mundo da natureza. Então, as impressões que chegam a essa estrutura orgânica pelo nervo óptico são armazenadas numa parte do cérebro. Tanto que a ciência já demonstrou que, dependendo de determinadas doenças em determinadas regiões do cérebro, você perde a visão, em outras você perde a audição, em outras você perde o tato. Ou seja, a depender da região do cérebro afetada, há a perda da competência de produzir relacionamentos sintéticos nessa estrutura orgânica. Então, vocês percebam, é uma coisa absolutamente simples. Pensar não é uma atividade que possa ser colocada como divina, sobrenatural, que está fora dos domínios da inteligência humana, que constitui um ambiente, um espírito, né? Ele
compõe aquilo que nós denominamos de espírito, mas não é nada que não seja as relações produzidas sinteticamente nessa estrutura orgânica. Isso vai constituir neste sistema de inteligência uma capacidade agora de, associando, através de sinapses, diferentes regiões do cérebro, constituir agora um sistema de relacionamento que representa o mundo da natureza. Então, as ideias que esse sistema de inteligência armazena como imagens, como sentidos de sons, de gostos, de tatos, de olfato e assim por diante, não passa de uma representação sintética através de relacionamentos em diferentes regiões do cérebro, a partir das comunicações que as terminações nervosas que essa estrutura orgânica tem, elas levam essas terminações nervosas para as diferentes regiões do cérebro, estas impressões e as relações entre essas impressões agora é que produzem então as representações do mundo da natureza. Então as ideias do mundo da natureza, embora elas pareçam representar o mundo da natureza, elas em verdade representam as sensações. O homem então que sente é o intermediário entre o mundo da natureza e as ideias. É por isso que os homens têm ideias diferentes a respeito dos mesmos fatos que produzem sensações. Porque para um indivíduo o som de um ruído de um foguete pode ser sensação de regozijo, porque ele pode ter recebido impressões em ambientes festivos, como Réveillon, etc. Então ele evoca deste som, do estouro, né, de um foguete, uma sensação que está associada a outras sensações que eram produzidas nesse mesmo ambiente de sensações que constituiu a ideia do ruído, daquele que ouve o ruído de um foguete e sente a sensação de um tiro, de uma bala atravessando no seu corpo. Isso é a nossa discordância. A sensação é a mesma, a percepção vai ser diferente. As relações produzidas no ambiente de sensação são distintas, porque aquele que sentiu a sensação do tiro, ouviu o ruído e sentiu a dor do tiro, estava num ambiente... Não, um levou um tiro e o outro fez festa. Só um louco teria a mesma... Imaginaria que alguém poderia, num ambiente de festa, ter a sensação de um tiro sem ter levado o tiro. A percepção da sensação é diferente dos homens. A sensação se dá no indivíduo da mesma forma. Não, é porque o conjunto... a sensação é a mesma, para todo mundo. Ninguém vai pensar diferente. Agora, a percepção que vai dar lá para o Cristiano, que vai dar para o Alberto, daí é diferente. Essa percepção estraga tecnológica, mas assim, ó, poderíamos chamar de sensação, na verdade, a impressão. E a sensação, sensação é o resultado. A percepção é a impressão. É a prova de que tu chegou a em 8 anos ainda tu não... Rebobina a fita e tu vai ver. Tu chegou nisso, a impressão prova é a de que efetivamente ainda há uma confusão. Um exemplo correto, mas os estudiosos da semiótica, o Peirce, falavam sobre a questão da imagem acústica, né? Citaste o exemplo do foguete, e aí entra a questão uma associação da forma com o ruído. É uma colaboração em cima dessa divergência. Assim, a questão da formação dos signos, né, pela pessoa. Então, a imagem acústica, mesmo tendo um determinado ruído, áudio, cada pessoa tem uma forma de criar, de receber essa imagem acústica de forma diferente. Não existe imagem acústica. Ou nós temos a audição, nós temos a visão. Não, nós mas a imagem as duas acústica... podemos produzir uma categoria de inteligência. Não, mas a imagem acústica existe sim, desde... No sentido figurado. No sentido figurado, ela são existe, associações. porque ela produz sensações numa imagem que ela é invisível, mas através do áudio, através do ruído, ela te provoca uma sensação. Ela evoca, e essa sensação é a imagem acústica, né? Na mídia se trabalha muito isso. Mas daí pela semiótica, né? Pela semiótica, pela Peirce ali e tal, tu contextualiza isso aí bem. Aqui no caso, por exemplo, assim... É que na verdade, assim, ó, só um pouquinho, vamos só colocar uma questão assim, uma questão de ordem, porque daí nós não temos como discutir esse assunto. O que eu estou tentando colocar é assim, ó, nestes dois ambientes que constituíram as impressões, não é só, eu não estou levando em consideração apenas o ruído do foguete em si, a explosão, não estou levando em consideração apenas a explosão. Estou dizendo que o momento que produziu aquela explosão, para um indivíduo, estava associado ao ambiente de festa, uma série de outras impressões que se associaram a esse ambiente. Mas aí é uma questão da imagem acústica, que ela gera na pessoa. Explodiu lá, todo mundo teve a mesma sensação. Agora, um indivíduo que somente ouviu um ruído da explosão e nesse momento sentiu a dor de uma perfuração de uma bala,
Ele não tem como associar, se ele nunca teve num ambiente de festa, ele não tem como associar uma sensação a outra. Então, na verdade, nós temos um conjunto orgânico que associa, porque na verdade todas as impressões humanas, elas não são únicas. O universo não existe. Se vocês me derem um único fenômeno que possa ser isolado no universo, eu nunca mais toco nesse assunto. Não tem. Assim, mas qual é a relação de tu isolar porque, uma coisa do não, outro? O universo... Você está falando de sensação. Mas o homem é um processo no espaço. O homem é um processo no espaço. O homem, ele jamais é um homem único, total e isolado do universo. Não, só um pouquinho, mas aí, ó, nós já discutimos isso aí. O homem é um ser no espaço. Civilizado, produzido. Pois é, mas aí eu acho um pensamento cristão que bota lá que existe uma origem para coisa boa. Mas aí é um problema final. Sim, nós estamos ainda examinando. Comigo, mas nós estamos examinando a inteligência, mas não Paulo, o homem. tu tá pegando o eixo filosófico que a existência precede a essência das coisas. E daí? A essência está ali, depois vem a existência. E para mim não funciona assim. Então há um conflito aqui, porque eu não consigo imaginar um mundo. Primeiro a essência, Deus, não preciso imaginar a criação, eu nem quero imaginar e a partir dele vai se dar sentido para a existência. Eu acho que primeiro a existência, a partir da existência dá sentido mas para a a existência. questão da forma de interpretar as coisas está relacionada à formação, né? Aquilo que cada indivíduo carrega. Pois nós temos que nos livrar disso. Mas então tu tem que ter livrar disso, desse pensamento aí que coloca a essência como tudo. Mas eu não coloco né? essência nenhuma. Mas pode vir, o homem é um complexo orgânico. Um curso e Complexo não coloca ele no espaço. Eu tava Complexo orgânico, eu não passo disso. O Paulo estava dizendo um negócio antes, eu estava vendo um documentário que eu vi do Sartre, o Sartre é especialista, né? E eu identifiquei na fala dele algumas coisas que o Sartre falava lá no documentário dele. Na verdade, o Sartre, ele entende o mundo a partir da individualidade Claro. dele. Todo o resto, na O verdade, mundo só existe a partir da minha existência, acabou? é uma coisa caótica, assim, E não serve como modelo para... que não existe um modelo para nada, não existe nada, porque na verdade a essência, sem usar o termo tecnicamente, filosoficamente, mas tudo parte a partir dele. Na verdade, são pequenos mundos, né? Cada um de nós são pequenos mundos. É, mais ou menos isso aí. Somos impressões diferentes do mundo da natureza. E aí não tem dois homens iguais. Essa... Isso aí é. É a inversão do eixo filosófico, né? Que até Sartre, toda a filosofia, toda ela, é essência primeiro, existência depois. Né? Tu explica. O Kant aí, que né, tentou correr Deus pela porta da frente e convida Deus para voltar pela porta dos fundos depois, para poder explicar algumas coisas, senão ele não explica, porque ele é um cristão, né? Ele crê nessa coisa. E o Sartre pega e inverte o eixo, diz não. A existência primeiro, depois a essência. A partir da existência nós vamos criar o sentido para as coisas e tal, etc. E aí tem uma série de outros filósofos que vêm depois, né, do Sartre. E daí a questão que a gente discute aqui, o homem que sente, o homem que age e o homem que pensa, quando eu digo para o Paulo, quando chegar nesse homem que pensa, nós temos que pensar a filosofia pela cultura, senão não se responde. Aí entra Benjamin, aí entra Adorno, que já está explicando isso. Eu estou retomando agora a leitura de Benjamin e de Adorno, justamente porque é esse homem que age. E esse homem que age é o caos. Acabou, eu nunca vou sair daqui. Eu estou dizendo isso porque eu assisti um documentário de 2 horas. Eu já tinha lido alguma coisa sobre o Sartre, alguns comentários assim, e fiquei impressionado com essa mudança realmente. Sim. É um jeito como ele enfoca o mundo, é completamente diferente. E dá um nó na filosofia. É completamente diferente. E tem coisas que tu disseste aí que são interessantes, porque me soou aquilo meio sartreano um pouco que eu conheço, né? Porque todas a essência da vida, na verdade, da percepção do mundo e da realidade, na verdade, só existe a partir da percepção da sensação individual, na verdade, da existência. Sim, o mundo só existe a partir da minha existência. O mundo acaba depois que eu morrer. O mundo existe a partir do momento que eu existir para ele. Né? Claro que isso aí é uma forma rasteira de pegar o entendimento sartiano da filosofia existencialista e essas questões que são colocadas por vocês aí, eu não digo que elas não sejam relevantes ou que não tenham importância nenhuma. É que na verdade o problema não é esse, o problema não está situado nessa questão, nesse debate. O problema é que nós precisamos ainda reconhecer uma outra questão. Nós temos que tentar entender como esses processos que permitem o homem então constituir agora esse mundo, que você disse que o homem constitui o mundo, e é óbvio que o homem constitui o mundo, tanto que se vocês pegarem aquele e-mail que eu mandei essa semana como convite para a reunião de hoje, vocês vão perceber
eu tenho 3 afirmações ali que eu acredito que nenhum de nós aqui tenhamos discordância, pelo menos até hoje nós estamos concordando. Que nós poderíamos tomar algumas categorias de inteligência para esse nosso debate como um acordo, que o universo é um processo em curso de espaço. Nós acho que não discordamos sobre isso. O universo é um processo em curso de Tem espaço. uma discussão do tempo. Agora não. Mas agora, Tudo bem. o mundo é o universo ordenado por sensações. Tá, não, mas ok, mas essa é uma forma de pensar. A razão são sensações ordenadas entre si, ou seja, nós temos a sensação que se ordena entre si, constitui a razão, nós temos o homem que ordena o universo no espaço e constitui o mundo, portanto essas questões aí estão aceitas. O problema é que o homem constitui o mundo. Eu tenho o meu mundo, tu tem teu mundo, o Sodré tem o mundo dele, o Dr. Pedro Osório tem o dele, todos nós temos o nosso mundo. Ninguém discorda disso. O problema não é esse, o problema Não é essa é assim, discussão. ó, é o que eu estava pensando aqui agora. Acho que nosso problema para resolver, na verdade, passa por um passo até antes, assim, como é que se constitui o homem. Porque tudo isso depende do homem. Filosoficamente, como é que o homem se constitui dentro do mundo? Ou a gente constitui o mundo e o homem se insere nesse mundo, ou o mundo é constituído a partir da existência humana. É isso que o Leonardo está dizendo. Que inverte o eixo completamente da visão. Não, e eu sempre reitero, Paulo, o que tu pensa está bem fundamentado. Esse sistema de impressões, eu não concordo. Este sistema de impressões produz o homem. Quando o homem se reconhece como tal, ele se volta agora e produz o mundo. É isso? Sim, não, eu também Acho acho. que nós concordamos Eu também com acho. isso. Só que pensando filosoficamente. Isso não está em debate. Pensando filosoficamente, a partir das matrizes de pensamento que a gente tem na área, toda ela, nós sempre tivemos que ter um ponto de partida. O ponto de partida é que é o problema. São as relações entre o homem Eu também acho que não existe uma coisa e sem o a outra. mundo. Eu não é filosófico de tudo. São as relações entre o homem Aí e o tu mundo. vai dividir, né, essas Porque, na várias verdade, correntes filosóficas aí, que vai pegar eixo para explicar. As relações entre o homem e o mundo que tem que ser, elas não devem ser explicadas o que são elas, mas como elas funcionam. Para mim, basta examinar isso. O nosso eu problema, não tenho um outro propósito. toda vez que a gente tentou pensar no homem que age aqui, é o homem do caos. A gente não vai conseguir. Eu digo para ti assim, ó, fiquemos no homem que sente, no homem que pensa, e daí nós vamos chegar na ciência. Quando nós chegarmos no homem que age, mas tu não precisa dizer como o homem age. Aí tu tem que botar cultura, aí tu tem que pegar Nietzsche, esse é um sujeito, é um indivíduo só, que sente, que pensa de forma diferente, que sabe, que se alimenta, que faz sexo, que sua, que tem calor, que tem frio. E aí não tem como tu colocar metafísica nesse homem. Mas não tem metafísica aí. É o que a gente está tentando. Quando tu tenta chegar a um entendimento desse homem, é a metafísica agindo como ciência. A metafísica, na verdade, é o sistema de ideias. Porque eu preciso pôr em ordem o sistema de ideias. Esse está colocando bem. Mas e como pôr em ordem? Separar nesse ambiente de ideias as certezas. Não, mas esse aí o Paulo, dentro do que ele propôs nesse tempo todo, eu acho que está bem ordenado. Eu digo para ele, o que ele pensa está bem ordenado. Eu não concordo, mas está bem ordenado. Esse homem que sente, esse homem que pensa, eu acho que está resolvido já. Pois é, Paulo, na verdade, só, qual é o problema? Está resolvido para ele e para a filosofia, porque ele pega um eixo filosófico, vai lá, tem coerência, tem toda... Ciência e conhecimento são âmbitos diferentes de um exame de um mesmo tema. Exato. Mas eu preciso reconhecer que são âmbitos diferentes. Eu não estou dizendo que... Tu produz ciência, sem conhecimento. A ciência, o conhecimento está voltado para o mundo das sensações. Todo conhecimento humano tem origem em sensação. Todo. Sem exceção. Todo conhecimento humano tem origem em sensação. Agora, as ideias, a ciência humana, não necessariamente está vinculada às sensações. Eu tenho na ciência, por exemplo, uma parte da ciência, que é a matemática, que não tem sensação alguma. Então, conhecimento e ciência são exames que precisam ser distinguidos. Não pode só generalizar só a partir da matemática. A matemática é uma particularidade. Nós temos algumas ciências que dependem do sensação. O problema é que quando você faz a transposição, que o Kant chama de transcendentalismo, que é tirar da sensação do âmbito orgânico, é o termo que tu usa,
para transportar para um ambiente próprio, só de ideias, nós Que é fazemos o que orgânico o também. Kant chama de transcendental. É Você orgânico. tira daqui e joga para lá. Mas- E aí você ordena esse mundo Sim, aqui. mas tu tira da onde? Mesmo Não, no mundo das lógico, ideias, eu tô mesmo no mundo da dizendo, matemática, tu não tira ele por acaso. Mas ele é um ambiente orgânico. Ele parte da onde? Parte do mundo da natureza primeiro, senão tu não chega nele. Não, eu também acho. Não chega Porque nele. percebam o seguinte, assim, ó, quando eu falo do ambiente do conhecimento e o ambiente da ciência, é que nesse ambiente da ciência nós temos um ambiente sintético puro e nós temos um ambiente sintético impuro. Nesse ambiente da ciência, então, o ambiente sintético puro é aquele que ele é constituído unicamente dentro desse mesmo ambiente. Não precisa sair fora dele para constituir esse sistema de ideias. Eu uso a matemática como exemplo para facilitar, mas não precisaria necessariamente tratar unicamente da matemática. As relações lógicas, né? A lógica, a matemática. Tem uma série de... Porque a matemática é um sistema lógico, né? Que usa tem uma função nesse ambiente lógico. Depois, se eu pegar nesse ambiente sintético puro, eu separo agora um ambiente sintético impuro. Por que eu denomino nesse ambiente da ciência o ambiente sintético impuro? Porque esse ambiente sintético impuro agora, ele vai buscar no mundo da natureza os modelos. Sim, perfeito. Então, como ele usa a natureza como modelo, ele agora tem que estar sempre sujeito ao teste da verificação. Ora, se eu estou utilizando a natureza como modelo, esse modelo, a natureza, nós reconhecemos que é um processo em curso. Não há nada estático na natureza. Se formos examinar todo o fenômeno natural, ele se apresenta como um processo dinâmico. E a nota distintiva desse processo dinâmico é o movimento. Então, se esse modelo que esse ambiente sintético impuro usa está em movimento, ele jamais é o mesmo. Ele toma Isso é determinado... transformação. Não, isso aí lá nos pré-socráticos, lá Parmênides, né? Chamavam de banhar no mesmo rio duas vezes. Parmênides está presente na minha estrutura orgânica, porque eu sou resultado desse processo cultural que produziu a todos nós e a mim mesmo. E provavelmente essas reflexões estejam já presentes organicamente. Esse é o desafio. Eu parto do pressuposto, se vocês querem então polêmica, vamos polemizar. Agora então eu vou divulgar algo que é uma... Eu parto do pressuposto de que a inteligência, o conhecimento, todo o conhecimento que dirige nas sensações, ele é legado para gerações futuras. Todo o conhecimento que eu adquiro no curso da minha existência e todo o conhecimento que me antecede no universo, desde a primeira estrutura orgânica lá, prima das amebas, sei lá, estou dando esse parentesco, O que diz Kant a que respeito desenvolve todo esse processo de conhecimento que constitui aquilo que sou eu hoje. Eu sou legatário e vou para minhas gerações futuras agora o conhecimento que eu adquiri. Todos nós vamos fazer o mesmo. Então, se tivermos a felicidade no só que na verdade o que eu estou tentando examinar é uma outra questão. Eu não estou tentando pôr as crenças agora que eu propago aqui em exame, porque são crenças, eu não tenho como comprovar isso, embora eu observando os pássaros, fazendo ninhos e sem nunca ter frequentado nenhuma faculdade, nenhuma academia, eu me levo a pensar que se eles aprenderam num processo evolutivo histórico, por que eu também não tenho esse mesmo dom, que sou também uma estrutura orgânica? Mas o que eu quero tentar dizer para vocês é o seguinte, que esses juízos que são puros e esses juízos que são impuros, esses que são impuros que é o objeto da nossa controvérsia. E nós não vamos jamais chegar a um acordo aqui, porque se ele é uma representação de um processo em movimento, nós jamais vamos encontrar um ponto que nós podemos encontrar os dois exatamente da mesma Não forma. é verdade. Tu chegou ao entendimento para o homem que sente, para o homem que pensa, comigo que pensa diferente de ti. Não é verdade. Mas eu não estou Tu falando está dizendo que de nós você. jamais vamos Deixa de chegar a ser esse vaidoso. Não, eu não sou estou te vaidoso. examinando, Eu jamais não sou tive vaidoso. pretensão de te examinar, porque eu não consigo examinar a mim mesmo por você examinar os outros. Paulo, eu não sou Não vou vaidoso, examinar eu sou a ninguém. síntese da vaidade. Ao contrário. Então é o Não seguinte, estou te esse examinando. homem que Eu sente... estou examinando a mim mesmo. Não, tu diz que nós não vamos conseguir chegar, não é verdade. Nós já chegamos no entendimento do homem que sente e do homem que pensa. O teu homem que sente, teu homem que pensa, para mim está fundamentado. Não é o homem que eu acredito, mas ele está fundamentado que existe uma racionalidade filosófica que tu costurou ele e pelo viés que tu veio que faz sentido. Ponto. O que eu acho que a gente nunca vai conseguir, e aí está a nossa discordância, é quando chega nesse homem que age. Aí eu acho que jamais nós vamos conseguir.
Eu Jamais. gostaria de fazer uma pergunta, é a primeira vez que eu estou participando, Sim. e talvez você possa até achar estranha a pergunta. Você fala muito na questão do homem que pensa, do homem que sente. Sim. Como é que se insere nesse processo de discussão o termo, não sei se seria correto, o termo intuitivo? Como é que vocês veem essa questão? Isso é uma discussão que nós já tivemos aqui, interessante. Até eu tenho insistido também nisso, porque isso é uma posição que vem lá do... Quem fala isso, até eu passei por Paulo uma época de dar uma lida lá, quem fala isso é Hume. Hume fala um pouco sobre a intuição como um elemento que compõe também esses elementos. Né? É uma discussão interessante. Eu particularmente acho que esse elemento da intuição ele tem que ser considerado de uma forma particular. Mas acho que o Paulo resolveu, né? A teoria dele é esse. Não. Eu não estou criticando a ideia do Paulo, já falei para ele. A teoria dele é muito bem fundamentada. Só que eu já disse isso outras vezes. Eu acho que tem alguns elementos que eu, por exemplo, se for fazer uma análise, eu teria uma coisa que me incomodaria mais. Claro. Seria uma delas a questão da intuição. Eu acho que a intuição tem um viés, eu não sei aonde colocar ela, onde colocá-la, mas eu acho que ela tem um lugar aí. E a outra coisa que eu insisto também, que eu acho que tem que ser revisto do meu ponto de vista, é nessa passagem também para esse homem que age, porque o homem que age nós temos que analisar um pouco da questão da ética. E a ética nós vamos ter que ver assim, quais são as motivações, e aí nós temos... E querendo ou não, a gente fundamenta sempre a partir de um dado. Quando a gente pega para analisar isso, a gente vê assim, bom, pode ser isso, pode ser aquilo, mas todos eles têm por trás um dado ideológico. Exato. Eu vou falar que eu falava em David Hume, que desde que eu entrei aqui, leia David Hume, não, ele não leu. Eu falava. Claro que li. Não, tu falou depois que E ele os trouxe dois primeiros parágrafos. depois que ele falou, isso aqui, ó, esses dois. Os dois primeiros parágrafos, ele resolve todo o problema. Não precisa ler mais do que isso. Agora sim, ó, esse homem que age, eu acho que tu tem hoje a obrigatoriedade de ler Adorno, tem que ler Walter Benjamin, né? Que E são tem que ver caras... os éticos tradicionais também. né? que Mas eu pegaram só- mas esse Assim, ó, aí que os pensa... éticos tradicionais você vai ver, por mais que a gente Que é queira, o tirando o contemporâneo. Aristóteles lá na ética de Nicomaco, você vai ver que eles, na verdade, eles constituem uma explicação muito lógica, às vezes, mas também não lógica. Porque eles fundamentam a partir de uma percepção Sim. próxima. Você cria tudo uma escola em cima daquilo ali. Eu queria só destacar essa questão que me incomoda muito, talvez o que mais me incomoda é a questão da intuição. Deixa eu te recomendar uma coisa. Na reunião passada eu trouxe esse assunto aqui para. Eu fiquei extremamente satisfeito. Eu ganhei um presente de um amigo em Porto Alegre, lá o Marco Verri, da livraria Nova Roma. O Marco Verri é filho, quem é o mais antigo aqui na cidade conheceu o Burrinho. O Burrinho, ele mora em Tocantins, hoje o Marco Verri é um livreiro, conhece. Pessoa que eu tenho grande carinho, que me ajudou muito na compra desses livros aqui. Ele é dono da Nova Roma lá em Porto Alegre. E ele me deu de presente um livro de João Carlos Brum Torres, foi secretário do O Planejamento planejamento do... Ele é governo Rigoto, né? filósofo. Ele é próximo. Da E URGS. ele tem um texto ali que me chamou muita atenção, porque ele é muito preciso no exame, ele recortou bem o tema e examinou com uma perfeição, que é cognição intuitiva e pensamento de ré. Ele vai examinar essa questão da intuição direta em Kant, e Kant trabalhou com essa questão, Claro, sim. né? E que Kant vai, na verdade, o Kant utiliza de uma categoria para tratar desse conhecimento como intuição. Ele diz que é a intuição direta entre a relação entre o indivíduo agora então e o objeto, a natureza, que vai produzir um tipo de pensamento, que aí então o João Carlos Brum Torres diz, que é distinto do pensamento que você constitui depois por conceitos. Então ele vai identificar um conhecimento que é produzido através da intuição, que, como eu organizo aqui, eu diria que são as impressões, né, os conhecimentos produzidos pelas impressões. Ele vai trabalhar como uma espécie diferenciada daquele que depois nós procuramos reproduzir por conceitos. E Esse assunto, só que eu acho que ele não é um... Na própria crítica, depois que tu sai ali, tu lê toda a crítica, tu vai ver esse Posso trazer para vocês esse livro? Olha, E qual é a relação academia, da intuição? a academia merece parabéns pelo trabalho do João Carlos Brum Torres, porque realmente assim, ele trabalha. Só que eu acho que nós precisaríamos de uma reunião toda para examinar unicamente essa questão. O Kant vai trazer o intuitivo, comportamento reflexo, e daí vai indo. Qual é a relação da questão intuitiva com a questão, como vocês falam, das sensações, a questão orgânica? Porque isso aí é uma coisa que me incomoda muito. São as mesmas questões, porque na verdade nós temos uma inteligência de sentidos e nós temos uma inteligência moral, uma inteligência de ideias.
E essa inteligência de sentidos é aquela que produz as sensações e, portanto, ela é ordenada de forma natural nessa estrutura orgânica. Por que as pessoas têm traumas? Por que a psicologia identificou o trauma humano? O trauma humano é um conjunto de informações organizadas por essa estrutura orgânica que não foram suficientemente percebidas pela estrutura racional ou de ideias. Então o indivíduo reage a certas situações que são conflitivas. Ele pensa algo, mas as sensações mostram que ele deve se comportar de uma forma diferente. E epistemológica, Então, a intuição... então você percebe que nós temos um conflito entre essas duas E inteligências. aí comumente... A inteligência de ideias sobre sentido. Onde é que encaixa ela, né? Há um conflito, não tem conflito. Então, mas isso é inteligente. Comumente as pessoas... Eu acho exatamente a grande dificuldade. A intuição é isso aí. O problema é epistemológico. Foi esse quando tema tu que fala nós de intuição, examinamos. tu diz quando tu intui algo, tu já está prevendo, antecipado, que não é só uma intuição pura, né? E aí tu pega pela nossa linha aí, o jornalismo, pum, a intuição ela tem um outro fenômeno. É que na verdade, por que Eu os sei, grandes eu marqueteiros são Um gênios? exemplo Porque eles desenvolvem uma inteligência de No meu sentido trabalho lá, o diferenciada. trabalho de investigação criminal é um trabalho focado, se tu for ver bem, Sobre de uma parte técnica, sem dúvida, mas eminentemente, assim, o muito importante é a questão da intuição. É uma inteligência de sentido apurada para tratar com esse tipo de situação. Dá um clique ali. Porque, na verdade, é uma constituição, porque a pessoa tem... Esse é o grande problema da educação atual. Nós deixamos de perceber esse âmbito de inteligência. O que nós fazemos? Pode ser, agora, aproveitando só, para não sei te cortar, mas Não sei, não. acho que é importante, pode ser que essa ideia do Paulo realmente, do submetimento do homem enquanto essência, enquanto ser, sobre a cultura, seria a educação, né, que submete o sujeito, realmente exclua, e aí a dificuldade da gente trabalhar com a categoria da intuição. Porque se ele retoma a questão do homem a partir de um homem que sente plenamente, em todos os aspectos, pode ser que dentro desse contexto de inteligência de sentidos, que é o termo que o Paulo usa, nós já tenhamos a intuição ali dentro. E a gente na cultura da educação formal, a gente acaba tirando isso fora, né? Pensando só na racionalidade, aquele negócio. Tem um exemplo, né? O Paulo trouxe, eu acho bacana assim, né? Quando alguém da academia vem e contextualiza isso fora dela, né? Essa questão do aprisionamento da educação. Sim. Eu acho que com propriedade, pega uma criança, né? Que está dentro da tua casa e a angústia, a alegria, ou seja, o universo que está dentro dela começa a explodir, ela pega uma caneta e começa a pintar a parede, a porta do quarto, o sofá, aí vem a mãe e larga ela para dentro da escolinha. Ela chega na escolinha e deixa ela pintar no pátio, daqui a pouquinho leva ela lá para dentro da salinha, bota um papel e diz, agora tu não pode sair de dentro desse círculo aqui. Se ela sair fora do círculo, chama o pai lá porque ela está com um problema. Então tu começa de um determinado momento, diz, a partir de agora tu pinta o quadrado, tu pinta o triângulo, tu começa pinta o círculo, só formatar. E aí o processo que a gente vem A educação corrompe. a socialização. Ao invés de Tu não está desenvolver socializando indivíduo, essa reduz. Muito antes pelo contrário, tu está ensinando para ela que existe um limite no mundo, né, que tem regra, que tu não pode sair do círculo, que tu não pode sair do triângulo, que tu não pode sair do quadrado. Isso existe, de certa forma, uma necessidade da vida social, né? Mas essa questão do caráter da intuição, ela não deve ter surgido da questão do perigo? Ou do Da prazer. experiência humana? Ou do prazer. Uma pessoa que se desenvolve ao extremo a capacidade da conquista, por exemplo, amorosa. Ele antes dele abordar alguém numa conquista amorosa, ele já tem mais ou menos um conjunto de informações para saber se ele vai ter sucesso ou não. Tanto o perigo como o amor. Nós temos duas grandes... Na verdade, Cristiano, nós teríamos que retomar que é a questão do sistema hepta-animal de inteligência, que também é um tema que nós examinamos aqui, que coloca as questões de uma forma diferenciada. Porque o que o Leonardo coloca aqui da ação humana, na verdade, nós temos que separar uma outra questão. A ação humana, antes de examinar o homem agindo, é necessário examinar as diferentes formas de ação. Desculpa. Por quê? Porque, na verdade, a ação está condicionada a uma estrutura orgânica. Ora, na ação humana, se eu não colocar o coração que bate nesse sistema de ações, eu não vou ter condições de colocar a mão que se move. Porque toda essa estrutura orgânica, ela obedece a diferentes estruturas que também coordenam esse sistema de ações. E nós tentamos examinar o homem que age apenas a partir da cultura. E aí nós reduzimos demais esse debate, desqualificamos O ele. homem animal e o homem intelectual. É.
esse processo. É que assim, ó, nós temos um ambiente absolutamente, nós temos um universo. E ao invés de nos restringirmos a pôr em ordem nesse universo aquilo que é ordenável, nós imediatamente abandonamos, porque isso vem lá da educação. Ora, quando a criança pergunta, pai, de onde eu vim? Ah, meu filho, tu veio? Aí começa lá, tu veio de uma sementinha, porque não tem vontade de. Olha, vamos discutir, nós temos, o pai está em dúvida também, porque também cá eu, de onde vim, né? Nós temos um universo que nos antecede, que também precisamos pensar sobre isso. E na verdade nós convencemos esse indivíduo que está desenvolvendo um sistema de inteligência a dar por resolvido uma questão que a humanidade jamais vai conseguir dar por resolvido. Bom, e aí então nós acostumamos, sempre conseguimos com uma questão grandiosa e complexa como essa, nós depois resolvemos, ele empacota todo mundo é coordenado em caixinha, ele tem uma parte para tratar da geografia, outra para religião, outra para moral, outra... E aí o comportamento já entra nisso, né? Quando você leva a criança para uma escola, ao invés de você ensinar ele a observar as fases da lua, olhando para a lua, tu dá um pedaço de papel, uma figura ali, e tenta fazer ele aprender a partir dali. Ou seja, cada vez mais você isola esse indivíduo do universo em que ele está inserido, para introduzir ele num universo do quadrado, do círculo. E aí esse indivíduo, que ao invés de aprimorar essas relações dela com esse mundo de sensações, ele acaba destruindo qualquer possibilidade de harmonia desses dois indivíduos, o que sente e o que pensa. E a propósito disso, eu até coloquei aqui na mesa hoje umas figuras diferentes, destas figuras entalhadas, que são produzidas por uma civilização muito mais evoluída do que nós, que são os Mimiá Guarani, que estão morando aqui em São Miguel das Missões, e até porque nós estamos também agora... Elas peças de xadrez, né? Isso aí, né? Eles poderiam fazer Mas eles têm um jogo muito mais interessante, que é o jogo da onça. Eles já, que é da tradição cultural deles, é um tabuleiro em que uma onça e cachorros, os cachorros são em número bem maiores do que a onça normalmente come todos os cachorros. É um jogo de... Quem quiser conhecer, a Unijuí, até por sinal, essa semana, ontem foi aberta uma exposição, eu levei todo o material dos Mimiá Guarani que eu tenho aqui para a Unijuí, para o Museu Antropológico da Unijuí, e aproveitei e levei também uma exposição de fotografias que fizemos há uns anos atrás, eu, Tadeu Martins, o Giovanni Lima e o Fernando Gomes. Vai ficar até dia 20 lá no Unijuí, e lá eles têm o tabuleiro do jogo da onça, que se perdeu, que é da cultura que melhor deu uma deixa eu aproveitar para divulgar Eu isso. queria só abrir um parênteses, mesmo sem querer fugir do assunto, quando tocaste na questão dos Guaranis. Eu tive uma experiência interessante agora no início da semana, Guarani no muito mais lançamento evoluído. do projeto Missões na Escola, em que os Guaranis, através do caminho das missões, estão tendo a oportunidade de passar um pouco do mundo deles, através da visão deles. Aí entra a questão do sentido, né, do homem. E teve algo assim bem interessante, eles explicando a forma, o guia lá explicando a forma deles capturarem os passarinhos, os animais, né, dele na linguagem dele, né. Isso aqui é para matar passarinho, aí explicava o detalhe da armadilha, que pegava no pescoço, degolava, pegava na perna. E as crianças, naquele processo educativo da escola, de preservação ambiental, deu aquele impacto, né? E eles explicando na visão deles, né? Na forma. Mas é para alimentação, né? E aí teve uma intervenção daí da professora explicando, não, que naquela época eles tinham que fazer isso e tal. Entrou em conflito, né? Aquela visão do homem branco que se passa sobre a questão do meio ambiente hoje, e a visão do índio, aquela visão natural deles da sobrevivência na mata, né? Essa questão de e essa é uma visão distorcida, né? Que hoje a gente tem preocupações ambientais, né? Esse dia eu vi um negócio muito bem sacado, sabe? Uma senhora, uma historinha, aquelas do Face ali, que eu acho umas bobeiras que eles têm virarem de notícia, mas o cara contextualizou uma coisa que eu achei genial. Chegou uma senhora no supermercado e a mulherzinha está atendendo, a senhora não trouxe a sua colinha, né? Não trouxe, tá? Pois isso aí, logicamente, não é correto, né? Mas eu sei, vocês não se preocupavam muito com as questões ecológicas antigamente. Antigamente a gente pegava a nossa garrafa e trocava ela de novo, né?
Ela começou, né? Antigamente a gente fazia isso, não fazia aquilo, daí tu vai ver que a preocupação ambiental estava lá atrás. Não aqui, hoje é um discurso, é feito, tem um Pessoal, discurso é feito. Nós temos que encerrar às 11 horas de propósito, mas só para dizer uma questão, o Guarani, na tradição cultural deles, eles não falam. A fala é só para operar ações. Então talvez eles tenham um pouco de dificuldade para dialogar conosco sobre a cultura deles, porque eles estão recém-desenvolvendo uma nova forma. A linguagem, para eles, ao contrário da nossa, que a linguagem se volta para a própria linguagem, a linguagem deles só se voltava para o mundo, da natureza e para as ações. Então talvez ainda vai precisar de um tempo para nós conseguirmos estabelecer eu acho que o foco processo de de visão diálogo. deles é sobrevivência. Não, claro, mas a mensagem seria essa. Nossa, né? Como tutores, a gente poderia talvez acompanhar, eles teriam que dizer isso para as nossas crianças, né? Que hoje se mata por prazer. Eles matavam o animal, e Pra tanto que eles não conversavam. Hoje as pessoas sobreviviam, faziam isso, hoje a gente sobrevive, só que quem faz isso são outras pessoas especializadas em fazer, Guarani. plantadores. O Guarani puro mesmo, por exemplo, ele não fala durante a refeição, porque seria uma forma de respeitar os espíritos da natureza que estariam presentes naquele momento em comunhão, porque ele teve que tirar uma parte da natureza para a alimentação da vida da natureza. Então, para vocês terem uma ideia assim, do ambiente de congregação e de comunhão com a natureza que eles viviam, Mas eu acho muito poético isso aí do nosso. mas é da natureza, é da cultura deles.